O agravamento da pandemia está preocupando autoridades em todo o país, mas especialmente em alguns estados. Nós temos falado muito do Amazonas aqui, mas Rondônia passa por uma situação parecida, infelizmente. Agora, na última semana, o estado ultrapassou a marca de 2.000 mortes pela Covid-19. Na capital, Porto Velho, pacientes estão sendo transferidos para outros estados para tentar desafogar o sistema de saúde. Nós vamos conversar ao vivo agora com o prefeito Hildon Chaves. Prefeito, muito obrigado por atender a CNN. Eu gostaria que o senhor nos dissesse qual é a situação por aí agora. Há leitos em Porto Velho para atender vítimas da Covid ou o senhor está precisando de ajuda de outros municípios, de outros estados ainda? Bom dia. A situação ainda é muito preocupante. Nós transferimos, antes de ontem, 13, para ser mais exato, 13 pacientes para Curitiba, no estado do Paraná. Outros 12 a 15 devem ter sido transferidos na data de ontem. E nós contamos ainda, caso seja necessário, com mais 50 vagas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Canoas, para mais 50 pacientes. Esses pacientes que estão sendo transferidos não são pacientes entubados, não são pacientes de UTI, são pacientes clínicos, e que um percentual deles deve naturalmente evoluir para um caso mais grave e que demande um suporte mais intensivo, como das UTIs, por exemplo. Ontem nós fomos surpreendidos aqui no estado com a notícia de que houve uma certa manipulação nos dados por parte do governo estadual. Isso foi matéria nacional, não tenho informações mais detalhadas, apenas o que saiu na imprensa, mas dando conta de que houve a disponibilidade de leitos, essa informação foi fraudada, foi manipulada, dando a entender que existiam mais leitos aptos a receberem pacientes do que realmente existia. Isso provocou um atraso nas fases de restrição da circulação de pessoas, de atividades econômicas, etc. Prefeito, o que tem havido neste momento na cidade? Qual é o cenário? São mais casos de pessoas com sintomas leves, mais casos graves, mais casos que já evoluíram para a situação em que necessitam de UTI? Qual é o cenário neste momento em Porto Velho? O colapso está nos leitos de UTI. A nossa dificuldade são os leitos de UTI. Fazendo um comparativo com a primeira onda, você é a Elisa ou Luciana? Isso, Elisa. Elisa, fazendo um comparativo com a primeira onda, os pacientes estão agravando muito mais rapidamente, aqueles que vão agravar. Quer dizer, antes, na primeira onda, nós tínhamos aí um lapso de 8, 10 dias, aí sim ocorria o agravamento de casos e isso dava um fôlego maior para a nossa rede. Hoje eles estão agravando muito rapidamente, em 4, 5 dias, aqueles que agravam, naturalmente. Nós não sabemos, não há comprovação científica, mas talvez essa nova cepa do Amazonas, até porque fazemos fronteira terrestre com o estado do Amazonas, pode ser que tenha alguma correlação com esse agravamento mais rápido dos casos. Na primeira onda, o maior volume de casos foi na capital, com menos casos no interior. Hoje nós estamos justamente em colapso por conta disso. Muitos pacientes do interior estão vindo para a capital, pacientes do Amazonas, do próprio Amazonas, aqui mais próximo a Porto Velho, e nós temos notícias também que por conta do colapso no Amazonas, alguns pacientes simplesmente pegam um voo e vêm para Porto Velho e se apresentam nas nossas unidades de pronto atendimento. Nós aumentamos muito a nossa estrutura de atendimento desde o início da primeira onda, mas hoje ela não está sendo suficiente. Nós saímos de 21 leitos de internação clínicos nas unidades da prefeitura apenas, porque pela pactuação, a responsabilidade de leitos de internação é do governo do estado. É ele que recebe os recursos do SUS para essa atividade. Mas mesmo assim saímos de 23 leitos para 73. Eram 5 apenas de UTI, só para estabilização numa UPA, etc. Hoje são 21 leitos de UTI. Mas mesmo com tudo isso, não está sendo por hora, não está sendo possível o atendimento de todas as pessoas. Nós temos pessoas ainda na fila de espera.
Prefeito, agora sim, Luciana, falando aqui do Rio de Janeiro, nós acompanhamos já na primeira e segunda semanas do ano o colapso no sistema de saúde do Amazonas. Eu lhe pergunto, quando o senhor detectou o colapso aí em Porto Velho, qual foi o seu sentimento, qual é o seu sentimento como gestor diante disso e qual o plano agora nesse momento de emergência? Na verdade, Luciana, como eu falei anteriormente, as informações prestadas pelo Estado estavam sendo mascaradas. Na sexta-feira à noite, por volta das 10h30, 11 horas, eu fui informado de que as unidades, não obstante horas antes existirem, em tese, 15 leitos de UTI disponíveis. E quando nós vimos, isso já por volta das 11 horas da noite, foi onde nós tivemos a informação segura de que realmente o sistema estava em colapso. No sábado seguinte, pela manhã, concedi uma coletiva de imprensa, passando a verdade para a população do que estava realmente acontecendo. Então, e hoje é terça-feira, o quadro não mudou muito, mas nós não estamos numa iminência de passar por... Assim, existe a possibilidade, sim, mas eu acredito que é pequena, porque, de qualquer maneira, medidas de isolamento social restritivo, com toque de recolher, etc., já foram tomadas aí há 10 dias atrás e foram renovadas ou estão sendo renovadas hoje, através de decreto do governo estadual. Okay. Prefeito, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Nós conversamos com o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, sobre a situação na capital de Rondônia.